Olá pessoal, eu resolvi conversar com vocês sobre esse plasma convalescente. Eu amei quando eu soube, que é esse tratamento novo que está tendo aí, um tratamento experimental para os pacientes com Covid-19. Eu achei ótimo, porque quando falo em plasma eu adoro, né? Porque eu amo o PRP, que assim a parte de regeneração facial, de capilar, é maravilhoso o PRP. Então, eu resolvi falar para vocês também, explicar o que seria esse plasma convalescente. Como é que ele vai agir, o que é que ele faz, como ele vai atuar no nosso organismo para combater esse bendito vírus. Vamos entender melhor sobre isso? Para começar, eu quero mostrar a vocês o que é o plasma e o que é o plasma convalescente. Vocês estão vendo nessas figurinhas aí ao lado. Aí é um tubo que foi tirado sangue, passou por um equipamento e separou as partes do sangue. Essa partezinha amarela aí em cima é o plasma. Esse plasma, ele é responsável pelo transporte de muitos nutrientes no nosso corpo. Nutrientes, gases, hormônios. Então, grande parte das substâncias, os anticorpos, tudo vai estar aí nesse plasma. E o plasma convalescente? O plasma convalescente é um plasma que tem os anticorpos específicos para aquilo que você está querendo tratar. No caso, os pacientes que já tiveram o vírus, eles criaram uma imunização, um anticorpo para aquele agente agressor, que no nosso caso é o Covid. Então, o que é que acontece? As pessoas que estão com o Covid, no estado avançado, eles não têm uma quantidade de anticorpos suficiente para combater aquele vírus. Então, o que é que acontece? Você, quando recebe esse plasma, você vai diminuir a carga viral, vai diminuir os sintomas e vai diminuir também a evolução dessa doença. Eu queria que vocês entendessem o que seriam os anticorpos. Os anticorpos são respostas do sistema imunológico da pessoa. Ele vai bloquear infecção, vai bloquear esses micro-organismos que para o organismo da gente não faz parte. Não faz parte do nosso organismo. Então, criamos esse exército, entre aspas, para combater aquilo que está agredindo nosso organismo, que não faz parte do nosso organismo. Então, eles são específicos para cada tipo de organismo. Tipo, o Covid, existe o seu anticorpo específico do Covid. Por exemplo, a hepatite, existe o anticorpo da hepatite. Então, ele tem especificidade. Então, cada anticorpo serve para um determinado micro-organismo. Então, ele vai chegar, se instalar, colar lá no micro-organismo e inativá-lo ele, combater, destruir esse micro-organismo dentro do nosso corpo. Como se forma esse anticorpo? Então, o que acontece? Primeiro, você é infectado. Aquele micro-organismo vai chegar no nosso corpo. Então, vai lá, tem uma célula que é apresentadora de antígeno. Então, ele vai pegar aquela substância, aí leva lá para o sistema imunológico e diz, olha, essa substância aqui eu não reconheço como faz parte do nosso corpo. Então, o sistema imunológico começa a produzir um anticorpo para poder destruir aquela substância, que para ele não faz parte do nosso corpo. Existe o período de 3 a 5 dias, que é para essa parte de apresentação para o sistema imunológico. E existe, depois desses 5 dias, ele começa a produzir milhares de anticorpos para poder chegar lá e combater aquele micro-organismo. Isso passa em torno de 10 a 12 dias. Por isso que precisa de alguns dias para poder você ter aquela resposta imune. Então, dependendo da carga viral, da agressão do vírus, precisa de uma resposta do nosso organismo muito rápida para poder combater aquilo. Porque se você não tiver uma resposta rápida, ele vai se reproduzindo muito rapidamente e vai agredir muitas células, vai gerar um dano muito grande. Por isso que precisa de ter uma resposta rápida.
afeta muito os idosos. Por quê? Porque a resposta imunológica do idoso é mais lenta. Por isso que vai ter esses problemas maiores com idosos. Eu queria falar também para vocês sobre a diferença entre vacina e o soro. Então aí vai criar uma vacina para o Covid. Não, tem o plasma para a gente fazer. Então o que é que acontece? Vacina, você vai colocar dentro do nosso organismo parte daquele micro-organismo inativo para poder o sistema imunológico ir lá formar os anticorpos. Como você vai fazer uma vacina para uma determinada coisa, você tem que fazer essa vacina pelo menos 10 dias antes de você ir para uma região que possa pegar aquele micro-organismo. E já o soro, que seria, no caso do que a gente está falando do Covid, seria o plasma convalescente, seria já o próprio anticorpos. Então, quem tem esse problema de imunidade baixa, que é o quê? A lentidão para poder formar os anticorpos, ou então formam poucos anticorpos, não suficiente para combater aquela carga viral, aquela quantidade de vírus que está dentro da sua célula, então você vai usar o soro, que já é o quê? O anticorpos direto para lá. Então ele já vai direto começar a combater aquilo, já que o seu organismo ainda não tem quantidade suficiente para combater aquela carga viral. Como é essa técnica do plasma convalescente? Eles acreditam que vai diminuir muito a replicação do vírus. Por quê? Porque você já está colocando anticorpos ali. Então, ele já vai começar a já atacar aquele vírus que está lá. Existe um tipo de doador. Você precisa já ter tido. Porque você já tendo, você já vai estar com sua carga de imunidade ali. Nós temos anticorpos ali presentes no seu sangue. Então, o paciente vai lá, faz a coleta do sangue, faz a doação do sangue, ele vai lá, separa. Depois dessa separação, ele vai ser administrado no paciente que está lá com a doença. Só que, lembrando que tem que passar por todos aqueles protocolos de transfusão normal de sangue. Então, vocês que já tiveram o vírus, façam a doação. Nessa doação, vocês podem estar salvando vidas. Então, não deixem de fazer a doação. Quem já tiver, vá no Hemocentro, se candidate, faça seus exames lá, que elas vão fazer a checagem da possibilidade de transfusão. Então, isso é salvar vidas. Então, faça a sua doação. Para quem já teve, faça esse ato. Espero ter ajudado a vocês a entenderem o que seria esse tratamento de plasma convalescente. Quando eu soube, que eu fiquei muito animada e eu não podia deixar de fazer um vídeo para explicar para vocês. Um grande abraço e nos veremos no próximo encontro.